No livro de Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Eu gostaria que lesse aí para mim, por favor. Hebreus 11, capítulo 1, versículo 1. Lê aí, por favor, quem pode ler aí. Com essa voz maravilhosa que você tem aí. Me ajude a pregar hoje. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Leia aí até o versículo 7. Vamos lá, vamos lá. Pode demorar não, que está saindo caro cada centavo aí de live aí. Você vai ler aí? Raquel vai ler também ou só? Ora, Até o 7. ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Hoje vamos falar de fé, né? A natureza da fé. Essa é a nossa mensagem de hoje. Falamos de fé. Hoje, fé, nos dias atuais, acho que a fé sempre foi necessária, mas nos dias atuais ela tem sido essencial, né? Para nossas vidas, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível a gente prosseguir, sem fé estamos totalmente perdidos. E o texto ao qual a pastora acabou de ler diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Interessante, né? A certeza das coisas que esperam e convicção do fato de coisas que não vê. Então não tem como você explicar a fé. Você crê e espera, mas não é crer, esperar que não vai acontecer. É crer, esperar que vai acontecer. Não está ligada à circunstância, não está ligada ao natural, não está ligada à razão, né? Não está ligada ao que os nossos olhos veem, não está ligada à nossa história, não está ligado com, eu vou até dizer, com maldição hereditária. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam.
Aí o texto segue dizendo para mim e para você: pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Ou seja, a fé serve para que também eu e você possa dar bom testemunho. Às vezes achamos que a fé é simplesmente pela cura de uma enfermidade, a fé é simplesmente pela espera de uma promessa que Deus nos diz assim: olha, crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Então os pais esperam pela fé o retorno dos filhos para casa, pela fé esperam a salvação dos seus entes queridos. Mas a fé também, ela abrange não só essas questões, mas ela abrange tudo que você coloca por fé. Então ele começa aqui a dar exemplos de situações, porque todo exemplo tem que partir da Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus é quem gera fé dentro de mim e de você. A fé verdadeira, a fé que vem de Deus, mas não a fé que vem do homem nem das coisas que estão diante dos nossos olhos. Portanto, ele começa a descrever aqui que, pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Então, através da fé é que nós nos dedicamos para dar um bom testemunho para a sociedade. Então, sem a fé é impossível que isto venha a acontecer. Versículo 3 diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então a criação, ela é concebida através da fé, porque eu e você não estava lá no dia da criação. O que nós cremos é o que está escrito, e quando nós observamos, a Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. Então, por mais que o homem fique dizendo: Deus não existe, Deus é uma invenção da cabeça do homem, mas é só você sair um pouco, deixar de andar como um avestruz com a cabeça enfinhada na terra e começar a olhar para cima, e você vai contemplar as maravilhas e a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Eu vi alguém falando uma vez que você nunca verá um ateu na zona rural. Estou falando de sítios, eu estou falando de fato, zona rural, distante das cidades, sem energia, sem muitas coisas assim para ele de luxo, e que eles dependem tão somente de Deus. Você não vai encontrar um ateu lá, porque eles colocam a fé em Deus, e no tempo certo as coisas acontecem. Se ele planta esperando a chuva, porque ele sabe que no tempo certo da chuva, a chuva virá. Ele sabe que quando a chuva vem e cai e rega a terra, ele sabe agora que precisa de Deus para aquela planta crescer e dar os frutos. Então toda vez que aquela planta dá os frutos, ele agradece a Deus. Você não vai ver um trabalhador rural duvidando do poder de Deus. Mas você vê muito isso nas capitais, onde as pessoas têm tudo e não reconhecem a grandeza de Deus e o que Deus tem feito por ela. Por isso que é necessário ter fé. O texto está dizendo aqui que é pela fé que nós acreditamos que Deus criou os céus e a terra, como está escrito lá no Gênesis capítulo 1. No início era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E ele foi verbalizando, e as coisas foram surgindo. Então é necessário ter fé. Sabe o que é mais interessante? Que eu acho que é necessário ter mais fé para acreditar na teoria da evolução do que na criação, porque é tão complexo que eles falam sobre a teoria da evolução, que o homem vê que era um sapo que quebrou, caiu o rabo, que foi subindo, foi crescendo, e virou macaco, e hoje está aí essa gente, todo mundo aí. É necessário ter mais fé para crer nisso, do que acreditar que existe um Deus. Os cientistas, quando eles sobem aí na ISS, que eles olham o planeta Terra de cima, eles ficam maravilhados. O James Webb está quebrando todas as barreiras aí, dia após dia, descobrindo galáxia, mais galáxia, mais galáxia, cada vez mais complicando a cabeça do homem. Por isso que é necessário que pela fé é que nós iremos crer que existe um Deus nos céus, e que a letra do papel não pode descrever a sua grandeza.
Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Engraçado, a palavra universo. Quando a Bíblia foi escrita? Nós estamos hoje no ano de 2025, né? Entrando em 2026. Então, se formos pegar este calendário que nós sabemos que tem mais tempo aí, né? Existe 2026 anos chegando, que essa palavra surgiu para a gente, que está em nossas mãos, porém sabemos que ela é muito mais antiga, e esta palavra universo já estava aqui, em um período da história, em que não existia a ciência da forma que existe hoje, e essa palavra já se encontra aqui, que o Deus, Ele criou o universo. Aí hoje o homem sabe que existe um universo, o homem hoje sabe que existe uma galáxia, o homem sabe que nós estamos na Via Láctea, mas tudo isso através de estudos hoje, através de telescópio, de outras coisas aí, mas a palavra de Deus, ela já está dizendo, há 2025 anos atrás, muito antes da contagem dos tempos, já estava escrito. E mesmo assim, o homem, ele ainda não tem fé o suficiente para crer que ele existe. Mas fé é para os filhos. Fé é para aquele que recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não estamos falando aqui de fé, porque tem gente que tem fé para pedir as coisas a Deus. Está enfermo, está passando por uma luta, pede a Deus, tem fé. Às vezes está enfermo, tem um acidente, algo quer se livrar de alguma coisa, aí usa a fé. Mas a fé que estamos falando aqui é a fé no Filho de Deus, a fé que segue os princípios bíblicos, a fé que quer morar no céu e que não tem dúvida do que está escrito. Pois tem gente que só crê em uma parte da Bíblia e não crê na outra. Isso não é fé. E de maneira que, olha só que interessante, que o universo foi formado por Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Olha que interessante. O visível veio existir das coisas que não são visíveis. Você entendeu isso aqui? Tudo que você vê hoje é uma cópia de algo que já existe. Você sabia disso? O que nós vemos é uma cópia, já existia na mente de Deus, só você que não vê. A Bíblia diz que a terra é uma cópia de muitas coisas que tem lá nos céus. Então, ou seja, o cientista diz que algo não pode surgir do nada. Então, se eu digo hoje eu vou construir um aparelho de celular, porque eu já vi, está aqui na mente, eu já sei o que é um celular. Por que Deus olhou e disse assim: haja luz? Na mente dele já existia a luz, ele já sabe. Ele é antes de mim, ele é antes de você. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É só quem tem autoridade para falar isso. É por isso que ele diz para Abraão, para Arão e para Moisés: diga, o eu sou me enviou. Diga aí. É só para quem tem autoridade, para quem pode dizer essas coisas aqui, só o Todo-Poderoso. Então, o que vimos já existia, porém nós não conseguimos enxergar, e Deus traz a existência. Ele fala que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Pela fé ele olhou e disse: olha, eu creio que meu pai, ele vai ficar feliz quando eu levar o primeiro. Olha só que coisa mais linda, é a primeira ovelhinha que eu tenho, essa vai ser dele. Então ele teve fé. Então eu entendo que Deus não havia pedido aquilo para ele, mas ele, quando obteve, a primeira pessoa que ele lembrou
foi de Deus. E pela fé ele obteve essa atenção da parte de Deus. Então eu creio que a fé também chama a atenção de Deus para nossas vidas, para nossas atitudes. A fé nos move em direção a Deus, pelo qual obteve testemunho de ser justo. A fé também nos faz obter o quê? Um testemunho de justiça, de uma pessoa justa. A fé nos move nessa direção da justiça, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. A aprovação de Deus quanto àquilo que oferecemos também vem através da fé que empenhamos naquilo que estamos fazendo. E por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, a fé dele foi tamanha a ponto de ele oferecer a sua oferta ao Senhor, e mesmo depois de morto ainda falava. Quando Deus disse que da terra o sangue do teu irmão clama por justiça. Olha o poder da fé. Quantos sangues de inocentes derramados estão clamando por justiça. Estamos vendo aí atos no nosso país terríveis, nessa trama aí que diz, a trama do golpe, que pessoas morreram presas, porque roubaram? Não. Porque mataram? Não. Simplesmente pelo fato de discordarem da atitude de um homem, ou simplesmente pelo momento de fúria, depredou um patrimônio, coisa feita por mão de homens, coisas que com simples água e sabão se lava. E aí nós observamos quantos criminosos à soltas que não cumprem suas penas, mas a mão de um homem em cima, massacrando pessoas que já morreram lá presas. E da terra o sangue delas clamam por justiça. E pode ter certeza que a justiça de Deus virá e não tardará, porque Deus é justo. A justiça pertence a Ele, e é necessário termos fé. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Foi achado, porque Deus o havia levado. Não foi achado. Enoque não passou pela morte, Deus o havia levado. Só que o que é mais interessante, ele tinha tanta fé, ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele foi levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Antes de ele morrer, o testemunho que ele passava para as pessoas era de uma pessoa que agradava a Deus. Porque tem gente que só vira anjo santo depois que morre, né? Mas em vida não fez nada de bom para que chamasse a atenção de Deus. Pois Enoque, através da fé. Então a fé também nos leva a termos testemunhos das pessoas que estão nos observando. Antes de ser levado, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Aí, como é que uma pessoa não crê que Deus existe, não tem fé, nunca receberá aquilo que da parte de Deus está reservado para a vida dele? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele é o que? Galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa os que o buscam. Buscareis e me encontrareis
quando me buscares de todo o vosso coração. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se haviam, que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele coordenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E vou ler novamente. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que não se haviam, que não se viam. Divinamente quer dizer que Noé, pela fé, ele creu no espiritual, quando Deus falou para ele de um dilúvio, ou seja, coisas que não existia. O que é que não existia? Chuva. Não chovia sobre a terra. Isso é fé, não é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das que se espera. Pela fé ele acreditou, quando Deus disse para ele: olha, construa uma arca, porque eu vou inundar a terra com chuva, bastante chuva. Ele talvez nem soubesse o que era a chuva, porque não chovia na terra. E ele acreditou, construiu uma arca para salvar a sua família. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de construir uma arca para salvar a sua família? E pela fé, é pela fé que nós fazemos isso ou aquilo. É pela fé que Deus tem nos dado estratégias para combater as artimanhas de Satanás nos últimos dias. Satanás, ele tem avançado ferozmente contra as famílias. Então, através da fé, receberemos estratégias, mesmo que essas estratégias não estejam no mundo visível. Essa estratégia pode ser diferente e que as pessoas vão olhar: está maluco, está doido. Mas se Deus te deu a estratégia, execute. Espere para você ver o que vai acontecer. Porque quando Deus falou para Noé: olha, construa a arca que vai chover, ninguém acreditou em Noé. E talvez a sua família, por obediência, porque naquela época não tem essa conversa não. Você sabia? Que o pai falava algo e o filho: eu não vou fazer não. O pai dava a ordem e acabou. Talvez a família obedeceu porque o homem, o pai de família era obrigado, não tinha essa conversa. O pai dava a ordem e o filho obedecia. Era assim que funcionava. Então Noé chamou a família e disse: vamos construir uma arca, porque viu de novo. Tá bom, meu pai, vamos construir. E assim aconteceu. Então assim ele coordenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Herdeiro da justiça que vem da fé. O ato de Noé modificou o mundo. Olha só, imagine, Deus deu um direcionamento a ele, em que as pessoas daquela época olhavam: esse bicho está doido, ele está tantando a cabeça, está maluco. Mas aquela ordem de Deus era algo que aquelas pessoas deveriam ter prestado bastante atenção, porque aquele acontecimento mudou o mundo. Dividiu placa tectônica, dividiu o continente, separou, modificou toda a terra. Aí, por isso que é necessário fé, porque eu já vi aí cientista dizendo: é impossível acontecer um dilúvio global. Fala no microfone. Fala aí, Kel. Fala aí pra gente ouvir. Eu já vi em debate científico que eles afirmam que para Noé, naquele tempo, a noção de mundo era onde ele vivia. Não só Noé, mas o povo. Onde eles viviam, aquilo ali era um mundo. Eles não conheciam os outros lugares que existiam, mas que existiam. Então, quando falam assim: houve um dilúvio global, eles não acreditam nisso, porque na mente deles é impossível haver algo assim. E que sim, a percepção que eles têm de mundo é onde eles viviam. Por isso que eles falam que o dilúvio
acabou com o mundo, assim, modificou o mundo. Essa aí é a fé natural. Porque, de fato, Noé não sabia que existiam outros mundos, outras pessoas no mundo. Mas existia, sabia que existia? Existia. Animais do mundo inteiro. Mas a destruição foi mundial. A prova disso é que através de Israel virá a salvação do mundo. Jesus morreu lá em Israel, foi crucificado, mas nem os judeus sabiam que Deus queria alcançar também os gentios. E os gentios é todos os povos. Então, para Israel, Jesus voltaria só lá. A salvação seria, mas é para todo o mundo. E de fato, o dilúvio foi global. Aí eles dizem: não tem água o suficiente. Meu Deus, o homem se perde em contas. Se fosse assim, eles saberiam quando havia uma enchente, quando ia haver mesmo quando eles calculam, está havendo um tsunami aí, não sei o que, quando eles calculam isso aí, mesmo assim eles se perdem, muitas vidas se perdem. Por isso que a Bíblia, ela precisa ser lida através de muita fé, entendimento, a fé em Deus. Porque quando você olha para a Bíblia, você vai ver que Eliseu olhou assim, e o moço dele disse assim: que eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Eliseu disse: esse é o sinal, vai vir muita água aí, pode dizer a Acabe para ele correr, porque vai descer água. Então, para um homem também, ele vai olhar e vai dizer: isso é impossível, uma nuvem pequenina, né? O homem discute até hoje por que a nuvem, porque a nuvem é cheia de água. Outros que não é cheia de água, outros dizem que é impossível. É impossível que as nuvens fiquem suspensas no ar, sendo tão pesadas. Os homens não conseguem compreender. Não há uma concordância, entendeu? Então é através da fé, as coisas que não se vê, mas certeza. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que havia de receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Isso é fé. Já pensou? Aqui a gente tem tanto lugar para a gente ir, né? É tanta proposta para eu ir morar ali, para eu ir morar cá, sabendo onde é, e a gente não tem fé para ir, não tem coragem, né? A gente olha assim: não, mas não é o momento. E Abraão disse assim: vai, eu vou te mostrar um lugar aí. E aonde Deus? Vai andando aí que eu não sei onde é. A pessoa? Não é porque estava ruim lá não. Abraão tinha boas posses, Abraão vivia bem. Vai para a terra que eu te mostrarei. Mande aí, vai andando aí. E ele prontamente disse: eis-me aqui, estou indo. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, sem saber que era aquela terra que era dele. Peregrinou ali. Às vezes a nossa promessa, a gente nem sabe que é nossa, está ali rodeando a gente. É igual eu que sonhei com alguém me deu uma casa para mim colocar os móveis, mas na verdade a casa era minha. Deus, pela fé, realiza esse sonho, traz a existência do mundo espiritual, traz para o mundo real, em nome de Jesus. Aleluia. Como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. A promessa também, pela fé, herdaremos as promessas que foram feitas a outras pessoas, e chegará também até a mim e a você. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, está vendo? Na qual Deus é o arquiteto e construtor. Que cidade é essa que Abraão aguardava? Que cidade é essa? Olha que interessante. Olha o que Abraão aguardava.
A promessa era de uma terra prometida, né? Mas a Bíblia diz que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Que cidade é essa? Quem sabe? A cidade adornada que desce do céu, a cidade quadrangular, hein? Olha o que Abraão estava esperando, algo espiritual, a qual Deus é o Criador, a cidade do grande Deus que desce, que vai descer do céu. Oh glória! Olha que visão daquele homem, a cidade esperada, a cidade quadrangular, a cidade ela é quadrada, que vai descer do céu para aqui, para a terra. Incrível isso aí. E que Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filho e já era idosa, recebeu poder para ser mãe. Sara teve fé e agora recebeu poder para ser mãe. Então você que não quer, que quer gerar e não consegue, seu ventre é estéril, receba poder da parte de Deus para gerar, assim como foi com Sara, que já velhinha, mas recebeu o quê? Poder da parte de Deus. Receba poder em nome de Jesus para gerar filhos e filhos dignos de arrependimento, seja no mundo espiritual, seja no mundo real. Filhos, recebeu poder, e é através da fé. Tenha fé que você vai receber a sua promessa, em nome de Jesus. Apesar de não poder ter filho, já sendo idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela considerou que quem fez a promessa era fiel. Deus é fiel. Se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Por isso que eu sempre digo à minha esposa, tem hora que a minha fé é pequena, em situações que ela fala, mas quem sou eu para ir dizer alguma coisa? Porque ela crê naquele que prometeu. Nós precisamos crer, e tem promessas que eu creio, porque eu sei que quem me prometeu foi Deus, e quem me prometeu é fiel para cumprir. Então é necessário termos esta fé, essa convicção de que Deus vai fazer. Mesmo assim, Sara velhinha, já velha, recebeu o poder, que só para gerar na idade daquela tem que estar cheia do poder de Deus, porque o corpo já não suporta mais uma gravidez, né? Mas ela recebeu poder de Deus. Então, mamães, receba poder de Deus também aí. Você que é estéril, gere filhos. Amém? Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas dos céus, inumerável como a areia que está na praia do mar. Olha só, um homem quase morto, estava muito feio. Olha só, se Sara estava velha, Abraão estava quase morto. Só Deus para receber. Foi muito poder, muito derramado, porque Sara estava velha, recebeu poder, e Abraão estava quase morto. Tadinho de Abraão, acho que não subia mais nada. Subiu o quê? Só fedor. Mas está gravado mesmo, porque fé são coisas que o ser humano assim, não, impossível, de um homem quase morto. Olha o que aconteceu. Por isso também, de um homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas dos céus, inumerável como a areia que está na praia. Brincadeira? Você pega um punhado de areia e não consegue contar. As estrelas do céu não dá para contar. Imagine, de um homem quase morto. Todos esses morreram na fé,
não obtiveram as promessas, olha, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste mundo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celeste. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes lhes preparou uma cidade. O que é que está dizendo aqui? Que ele está trazendo aqui algo espiritual, sabe? Porque Abraão, ele tinha uma promessa de que ele seria paz das nações, né? Sua descendência seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. Então, não só ele, como Abraão, Isaac, Jacó, tiveram essas promessas. Só que o texto está dizendo que eles morreram sem ver essas promessas palpáveis, mas que eles viram. O que é que eles viram? Que se alegraram. O texto está dizendo: por isso também aqui, pois todos estes homens na fé, está vendo? Morreram na fé. É o versículo 19. Todos estes homens morreram na fé, não obtiveram as promessas. É 13. É o 11:13. Todos estes homens, por todos estes morreram na fé. Morreram crendo, né? Não obtiveram as promessas. Está vendo? Mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, pois eles sabiam que era para a posteridade. Então não quer dizer que tem coisas que Deus nos promete que vai se cumprir em nós, vai se cumprir nos outros, mas que também terá efeito em mim e você. Mas para que eles tivessem essa convicção, foi revelado para eles algo diferente. O que é que foi revelado para eles? Que se alegraram com eles, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles reconheceram que aquela terra, apesar de eles estarem ali, não era deles, que o lugar de fato que Deus havia preparado não era aquele lugar, e eles sabiam disso. Porque, versículo 14, porque os que falam deste mundo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam que uma pátria superior, isto é, celestial. O que eles viram foram as mansões celestiais. Lembra de Estevão? Eis que eu vejo os céus abertos. A pessoa, que visão. Quando ele olha, ele vê o céu. Meu Deus, acho que você pode meter ele pedra aí, que ele não estou mais aqui não. Ele não sentiu mais nada. Que visão. Ele viu a mansão celestial aberta. Os olhos deles foram abertos e ele viu. Esses homens também viram a promessa. Sabe? Vocês corram atrás da promessa aí, porque eu estou chegando. Já vi, sabe? E eu já vi. É por isso que quando aquele homem, ele pega Jesus no templo, ele diz aquilo assim: pode despedir, porque o teu servo já viu, os meus olhos já viram a salvação de Israel. Olha só. Ou seja, a promessa de um rei, a promessa de uma salvação que Deus prometeu a ele. Ele vai morrer feliz, sabendo que ele não vai estar no dia, mas ele já está contemplando. Ou seja, ele entendeu que quando chegar o dia, ele também estará incluso. Olha que coisa, isso é só
através da fé. Só a fé gera isso dentro de mim e você. Só a fé nos faz ver aquilo que ninguém está vendo. Amém? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu filho, seu único filho. Todavia, sido dito, a sua descendência virá, vamos encerrar, virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuramente, o recebeu de volta. Olha só, que a gente fala assim, né? Não, Abraão sabia. Olha só que incrível. A Bíblia está dizendo que Abraão, pela fé, estava levando o filho que ele sabia que era o filho da promessa, era a promessa dele, mas ele disse assim: meu Deus tem poder para ressuscitar ele. Forte, né? Mesmo poder. Cadeira? E de fato, figuramente, o texto está dizendo que aconteceu isso. Deus devolveu ele. Aqui o texto está dizendo: Isaque dentre os mortos, de onde também figuramente o recebeu de volta. Pela fé, pela fé também, igualmente, Isaque abençoou Jacó. O que era para ser sacrificado não foi devolvido de volta ao seu pai, e agora ele está fazendo com o filho dele. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a quem? Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estava para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Que interessante. E apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Você lembra dessa história? Quando ele olha assim, ele disse: olha, meus irmãos, não se preocupe que eu não vou matar vocês, não se preocupe, porque ele trouxe a família toda para o Egito, e ele viu ali aquele povo, mas ele disse assim: olha, glória a Deus, ele disse: olha, está tudo bem aqui, não está? Mas não vamos ficar escravos aqui, não. Olha que eles nem eram escravos ainda, por isso está falando do êxodo. Olha só, aí ele diz assim: olha, quando chegar o dia que Deus tirar a gente daqui, leve meus ossos. Liga aí. Ele tinha tanta certeza que aquele momento ia se tornar difícil, que a terra deles não era ali, e ele disse, chamou os irmãos e disse assim: quando eu morrer, leve daqui os meus ossos, não me deixe aqui não. Incrível, né? Aí, pela fé, José, aproximando o seu fim, fez menção do êxodo. Por quê? A Bíblia diz que quando Faraó começou a escravizar o povo de Deus, porque chegou um novo Faraó que não conhecia nem José e nem o antigo Faraó, não respeitava, e o que assumiu não conhecia José. Ou seja, dá para nós entender que depois da morte de José passou-se um tempo, até que o novo Faraó assumisse, e esse não conhecia, não sabia. José já sabia disso, que a nossa terra não é aqui. O êxodo, está falando do êxodo. O êxodo é o quê? É a peregrinação no deserto, não é isso? Ou seja, me carregue com vocês.
Não me deixa aqui não. Quando chegar na terra prometida, meus ossos, bote lá perto do meu pai. E foi assim que aconteceu. Foi enterrado junto com o pai dele, no túmulo lá que foi comprado pela família. O pai, a mãe, todo mundo. Coisa incrível isso aqui. Fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito sobre os seus ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não atenderam o decreto do rei. Está vendo? Não temeram o decreto do rei. Então, para que eles obedecessem aquele decreto, eles tiveram que ter fé. Fé que ia dar certo, que não era aquilo que Deus queria. Então, tá vendo que a gente é porque a autoridade falhou. A maior autoridade é Deus. E decreto do diabo não se obedece. Decreto do Satanás não se obedece. A Bíblia está nos orientando a isso. E pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Porque ele sabia que pela fé ele não era dali, ele não pertencia àquele lugar. Imagine. E não temeram, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Olha só, bonito, né? E tudo isso através da fé. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo. Se nós entendêssemos que sermos desprezados por causa de Cristo é a maior riqueza que nós temos. É maior do que o tesouro do Egito. É maior do que o tesouro que o diabo pode oferecer. É maior do que qualquer coisa, porque contempla a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito e não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como vê aqueles que, como quem vê aquele que é invisível. Está vendo? Convicção, como uma pessoa que vê, eu tenho certeza que Deus está nisso aqui. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, quanto os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, você vai passar por águas. Pela fé, você vai passar por terra seca. E quando o inimigo quiser copiar você, vai morrer. Porque com ele não vai funcionar, porque ele não tem fé. A fé dele, como ouviu um político aí famoso dizendo assim, que o Deus dele é diferente do Deus do outro. Um fala aí que é Deus, Padre e Família. Esse que o Deus dele não é o dele, é diferente. Aí esse que falou isso aí, na posse estava lá, recebendo as macumbas, recebendo as oferendas. A texto está dizendo aqui que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho de pés a seco, e quando o inimigo foi fazer isso, morreu. Porque as promessas, através da fé, são para aqueles que têm Deus como Senhor e Salvador, o único. Pela fé
ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeá-la por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Pela fé, até as prostitutas recebem salvação. Pela fé, a história de quem está derrubada, a história acabada, mas tiver fé em Deus, e recebeu com quê? Com paz no coração, ela foi salva. E aqui que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, tá vendo? De Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Olha quanta gente usou aqui a fé, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, está vendo? Pela fé fecharemos a boca de leões, pela fé extinguiram a violência do fogo, está vendo? Sabe, isso aqui tem a ver com sacrifício de crianças ao deus Baal. Extinguiram pela fé, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram forças, está vendo? Pela fé, a fé nos move a isso. Diz ao fraco, eu sou forte. É pela fé que nós avançamos. Fizeram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Diga aí, olha que coisa incrível a que a fé faz. Alguns foram torturados, não aceitando seus resgates, pela fé, para obterem superior ressurreição. Não se venderam, não se renderam, não negaram, porque não ia trocar o que eles tinham para receber, porque eles tiveram fé que não deveriam negar. Outros, por vez, passaram pela prova de zombaria e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio. Meu Deus! E a fé começou a apertar o funil, não foi? Começou a apertar o funil aqui. Cerrados ao meio. Sabe que isso aí teve, os homens de Deus aí foram cerrados ao meio, apóstolos. Se eu não me engano, acho que Isaías foi cerrado ao meio. Teve apóstolos também, um dos apóstolos, não sei se foi Bartolomeu, foi cerrado ao meio. Tem que pesquisar, mas teve sim. Cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram como peregrinos, vestindo de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Olha, o mundo não era digno deles, porque eles tinham uma fé tamanha. Então tem pessoas aí que fazem a vontade de Deus e que parte deste mundo que o mundo não é digno dele. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas corvas, pelos antros da terra. Todos estes mesmo, tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização das promessas. E aí? Dá para dar glória ainda? A promessa, algumas promessas que eles não obtiveram. Aí diz que tem promessa de Deus. Não pode, não. Ia falar o que é esses homens aqui? Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós.
que esses homens não obtiveram as promessas? Porque Deus tinha, através dessa situação, algo melhor para mim e para você. Então, de fato, eles alcançaram, só não viram mais. Olha aqui eu, olha aqui você. Cadê? Estava onde? Pronto. 40. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha só. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles sem nós, nós sem eles, todo mundo junto. Há uma promessa, havia uma esperança, uma promessa feita lá atrás para Abraão. E tudo isso que nós lemos hoje é através da fé. E aí o texto não dá mais para continuar porque é longo. Mas tudo isso se resume em quem? Em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se canse nem desanime. A fé e tudo que nós falamos aqui sobre a fé se resume em Jesus. Jesus, ele é o autor. O que é o autor? Aquele que é a escritora aí, quem escreve, né? Quem é o consumador? O consumador faz o quê? Que faz essa história sair do papel, que concretiza, é aquele que, ó, chancela. Se você faz um livro, quem consuma esse livro é a escritora, como é que chama? A editora publica o livro, bota na rua e você vai, né? O cara tem uma peça teatral, um filme, o que for, aí alguém vai lá e consome. Então Deus, ele é o autor e ele é o consumador. Ele escreveu a história e ele garante que ela será publicada. Ele garante que a única coisa que nós precisamos crer é ter fé nele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, tudo que nós colocarmos nele está garantido. Tudo que nós empenharmos em Jesus está garantido, está consumado. Por isso que ele disse assim na cruz: tetelestai, está consumado. Não virá outra vez, não terá outra, já está consumado. Você entendeu hoje um pouco sobre a fé? Você entendeu que a fé, pastora, não está ligada nessas paredes que nós estamos vendo. A fé não está firmada em mim, nem eu e você, nem você, não está firmada no que os nossos olhos veem. A fé está em Cristo, e através de Cristo, se colocarmos a nossa fé, Ele trará aquilo que já existe, só que eu e você não vê, porque tudo que foi feito é uma cópia do que algo que já existia. O que já existia a teu respeito, o que já existe a teu respeito, ao meu respeito, nós não vemos. Mas o Salmo está dizendo que antes que fomos uma coisa uniforme no ventre da nossa mãe, a nossa história já havia sido escrita. Deus vai trazer a existência, assim como Ele disse: haja luz, haja isso,
e aconteceu também através da nossa fé. Vai chegar o dia que Deus vai dizer: está aqui. Mas tem promessas, tem coisas que quem vai receber é a nossa geração. Mas tem coisas que é eu e você. Vamos ficar de pé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, eu te peço e te agradeço por essa palavra. Deus, uma das maiores dificuldades nossas é ouvir, guardar e fazer. Ter fé, agradar ao Senhor, se torna até impossível muitas das vezes agradar a Ti, porque muitas das vezes faltamos fé, ouvimos e não praticamos. Mas que todo roubador de palavra nesse momento seja repreendido em nome de Jesus, que possamos sair daqui com a fé dobrada, firmada em Ti. Entregamos a nossa vida, o nosso futuro em Tuas mãos, que é o autor e consumador da nossa fé. Tu és o autor e consumador das nossas promessas. Aquilo que o Senhor nos prometeu, eu sei que o Senhor irá fazer. Por isso, leva-nos em paz, em segurança, debaixo da Tua potente mão. É o que eu te peço em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus recaia sobre sua vida. E você diz amém. Amém? Está encerrado. Se você gostou da essa palavra de fé, guardar no seu coração, compartilhe, se inscreva no canal. E se assim preferir, nos abençoe aí, para que essa obra possa continuar a existir aí. Deus te abençoe e até o próximo.